Esta daqui é uma rodada para o Dorival ficar no cargo. Sobreviver. Se ele perde para o Chile ou empata. Porque assim, o Peru fora de casa tem um empate, 3 derrotas. O Peru não marcou gol fora de casa nas eliminatórias. Em 4 jogos levou 5 e não fez gol em ninguém. Ou seja, tem um empate 0-0 que lhe deu 1 ponto. Então assim, não dá para ter problemas contra a seleção peruana. Mas, calma, né? Então assim, se o Dorival sai com 6 pontos desta data FIFA, ele vai sobreviver à próxima. Ele vai ser o treinador na próxima data FIFA. Há uma esperança do time, com resultados, melhorar o nível do seu jogo. Porque o nível do jogo é ruim. O resultado era mais importante. Claro que jogando bem, o resultado está mais próximo. Mas o Brasil, perto desse Chile, o Chile esticou tanto. Aquela geração que ganhou a Copa América, 2, esticou tanto, que o dia que rompeu, a corda estourou, não tinha ninguém para colocar. Né? Ele não preparou. Eu acho que isso também aconteceu com o Brasil, né? O Brasil esticou tanto. Aquela geração boa, né? Que teve entre 94 a 2002, 2006 ainda, né? Que era surgindo um craque após o outro, né? Toda convocação ali ainda ficava gente boa de fora porque não tinha espaço de convocar tanta gente boa, né? No tempo ali, Ronaldo, Romário, Edmundo, várias vezes um jogador que nem Edmundo tava fora, entendeu? Da seleção, né? Então, assim, Ronaldo Gaúcho, Kaká, uma geração muito boa. Quando o Brasil perdeu essa geração boa, porque se você for olhar bem aqui, né? De 2006 pra cá, jogador bom mesmo ali que surgiu foi quem? Um jogador assim de alto nível na seleção, né? Porque assim, por exemplo, o Vinícius Júnior, ele é um jogador de alto nível, mas não é na seleção. Na seleção ele não desempenha um bom futebol desde que foi contratado, desde que foi convocado. Poucas atuações boas ele fez. Então assim, jogador de seleção mesmo boa, não tem já faz tempo a seleção brasileira. Bem assim é o Chile. O Chile, ele ganhou a Copa América, mas depois também não venceu mais nada. Nunca foi também uma grande seleção. Teve uma seleção boa, um período bom, né? Parou nada porque ele foi. Rompeu antes de 18, porque o Chile não vai para a Copa de 18. O último momento do Chile em Copa do Mundo foi o chute do Pinilha no travessão. É um negócio do Mineirão. É assustador. Então agora, claro, obviamente, eles vão ter trabalho, porque ele não é um país que brota jogador. Você pegar o banco do Brasil, os que não jogaram, é melhor que a seleção chilena que entrou em campo. Cara, mas isso, assim, é impressionante, porque não é nenhuma questão de, eles não formaram um time. A questão do Chile hoje é que você olha, ele não tem jogadores à disposição. Se você fui pegar os convocados todos, você olha para a seleção brasileira, tirando o Igor Jesus, dos que começaram a partida, todos atuam nas 5 principais ligas do futebol europeu. Sabe quantos convocados das 5 principais ligas do futebol europeu? E eu falo delas porque onde estão os principais jogadores do planeta. É uma referência. É o melhor termômetro possível. Sabe quantos jogadores do Chile nessas 5 principais ligas? O Maripán, o capitão do Chile, o zagueiro, que atua no Torino. Não é que o cara é um que atua no Manchester City, não, ele joga no Torino. Então, assim, de todos os convocados, o Chile tem um jogador que atua nas 5 principais ligas da Europa. Isso dá uma dimensão. O trio brasileiro. Seleção muito fraca. A linha de 3 ali. A seleção do Chile muito fraca, e deu trabalho pro Brasil ontem. É um absurdo. Que seleção horrível do Brasil, tá? Tá horrível. E ainda tem gente que diz que o Brasil não precisa do Neymar, né? Não, precisa não, pô. Tá precisando não. E era Manchester City, Barcelona e Real Madrid. Isso também não é referência nenhuma. O cara do outro lado... Eu acho que estão jogando a discussão muito pra cima. Eu acho que se você colocasse contra a seleção chilena um Botafogo, aí você pega no lugar do Almada, bota o Rodrigo. No lugar do... Não precisa... No lugar do Savarino, você bota do lado esquerdo. Botafogo mesmo. Você ganha o jogo do Chile. Mas ganha com mais facilidade. Não, mas peraí, não é jogar pra cima. Minha opinião, o time do Botafogo é melhor que a seleção do Chile. O time do Botafogo, o time do Flamengo. Né? O time mesmo do... Rapaz, tem vários times aqui no Brasil que bateria de frente com o Chile, o Atlético Mineiro mesmo.
são times que bateram de frente com o time do Chile, que o time do Chile não tem esses jogadores todos, não. Pra dar trabalho pra uma seleção brasileira. Pô, a seleção brasileira era pra dançar, era pra fazer festa lá. Era pra ser um jogo treino isso. A questão é olhar para a fragilidade desse time do Chile, olhar para onde jogam os seus jogadores, quer dizer, na sua maioria. Então, ok, você tem algumas equipes brasileiras são melhores que a seleção chilena. É claro, o Chile é muito frágil. Algumas mesmo. Cara, eu acho muito assim, não é fácil também. O Brasil sofreu muito para ganhar. Você reunir jogadores, reunir e montar times eficazes a partir da reunião. Só porque eles estão reunidos, você monta uma seleção. Claro que quando você tem caras que jogam no mais alto nível, em ligas e em clubes importantes, significa que eles têm relevância. Mas não é só juntar os caras. E aí você precisa de um perfil, de um caráter, de alguém, de comportamentos dentro de campo, de líderes, de caras que falam assim, tudo bem, vamos arrumar a casa aqui, as coisas não estão boas, mas você acredita naquele teu companheiro. Assim, um desses caras hoje, o primeiro minuto, que é o Danilo. O Danilo, ele não é um com esse perfil, líder técnico, mas ele é um cara hiper esclarecido. Sim. E um jogador que cumpre uma missão. Ele não é um lateral que vai ocupar o trilho ali, vai chegar à linha de fundo. Ele fica por dentro, o Abner aberto aqui, o Savinho na outra ponta, os dois aqui, Rodrigo e Rafinha, tentando se entender com o Igor Jesus. Isso era o Brasil. Mas esse cara falha com 1 minuto. E bom lembrar, ele num cruzamento, Vocês numa se bola lembram que é na a vida seleção dele. E é um lance a bola simples. caindo aqui, Vocês se lembram na seleção brasileira de um 1,84 m grande líder que também não fosse um líder técnico? Porque o Danilo definitivamente não é. Um grande líder que não correspondesse jogando bola. Vocês se lembram de algum? Aí é um perigo citar nomes, porque você também pode, se não jogando bola, você vai falar, pô, mas o cara jogou. É que na seleção jogava. Vou dar um nome de um Jogava cara também no que clube. não era um jogador refinado, mas tecnicamente era um cara muito importante. E ajudou a ganhar a Copa de 94. Dunga. Não, Dunga dá passe de 3 dedos em gol do Brasil na Copa. Exatamente. Aí, Não, Dunga dava passe de 3 dedos, beleza. Mas em termos de técnico, habilidade, ele não era um jogador excelente, habilidoso, né? Ele não era. Ele era um cara ali de marcação, de pôr ordem na seleção. Ele não era tão habilidoso. não posso mas é porque colocá-lo. jogador de Eu seleção não posso brasileira- colocá-lo aqui embaixo. Eu Não, tenho que e eu colocá-lo acho, num outro e aí, só patamar. para fazer justiça, eu acho que o próprio Danilo, é claro que as pessoas querem do lateral, o lateral que seja o Roberto Carlos, que seja o Daniel Alves, que seja o Cafu, que sejam esses caras que ofereciam Passou. muito à frente. Agora, o Danilo não é um jogador ruim. Não. Essa seleção passou, parceiro. É o que eu acabei de falar aqui, né? A seleção que tinha tantos jogadores assim de nome expressivo, passou. O Danilo é um líder do ponto de vista comportamental. Mas ele muito... consegue ser destaque Mas óbvio que não é um em líder... algum jogo da seleção brasileira? Ó, vamos falar de destaque. Antigamente, a seleção brasileira, quando tinha as convocações, né? A maioria dos jogadores da seleção, além de jogar nos maiores times do mundo, eles eram destaque nesses times, né? Hoje tem vários jogadores da seleção brasileira que jogam ainda nesses times grandes, mas eles estão lá para compor o elenco. Não são os destaques do time. Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Danilo. Esses jogadores assim, não tem esses caras de alto destaque nos times europeus do Brasil mais. Não tem. Antigamente, o principal jogador do Brasil, dos times, estava no Brasil, né? Você hoje monta um time assim, pega às vezes até jogador que está na reserva do time europeu também. Não são todos titular absoluto, né? Vou dar um exemplo aqui mesmo Não, e não vai Mesmo- ser. E não vai ser. E não vai ser. Mas eu acho que o Dunga também, se você olhar para esse aspecto... Não, ele poderia acertar um Dunga passe, ele poderia tinha fazer momentos uma jogada... marcantes em jogos. Eu sei, mas não era o cara que você ia chamar de você líder tinha- técnico então, jamais, mas né? tinha dentro de campo um perfil de caras que, depois de tudo que passaram em eliminatórias, por exemplo, o jogador tecnicamente, tinha Bebeto e Romário, tá? O cara mais próximo tecnicamente, não estou falando do estilo de jogo, né? Mas eu digo técnico,
Era o Raí. Você fala assim, pô, esse Raí é um jogador muito grande. E saiu no terceiro jogo. Não conseguiu jogar ali. Ali foi um meio de campo com Dunga, Mauro Silva, Zinho e Mazinho, com um perfil de colaboração, um perfil coletivo e de comportamento que o Brasil precisava. Não foi uma Copa a mais bela, brilhante, do aspecto plástico que o Brasil ganhou, visual, mas coletivamente era um time bem coeso. Regular. Eu identifico dois caras ali na frente. Você pega um time irregular, né? Uma seleção que tem bons jogadores em todo o setor. Não precisa ser os melhores do mundo em todo o setor, mas tem bons jogadores em todos os setores. Mas você tem dois caras ali que definem o jogo, já era, parceiro. Já era. É assim que os grandes times do mundo fazem, né? Você tira mesmo aí, por exemplo, a Argentina foi campeão esse ano aí, Messi na frente arrasando tudo ali e o resto do time jogando pro Messi. Também tem isso, né? O time tem que ter uma referência na frente. Quando tinha o Romário na frente, quando tinha também o Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, né? Tinha sempre ali um, dois jogadores na frente ali que manda a bola pra ele que ele resolve, né? Aí hoje em dia você pega o referência do time hoje seria quem? Seria o Vinícius Júnior. Mas dar a bola nele ele não resolve. Ele não resolve. Fica difícil do time jogar pra ele, sendo que ele não tá dando de conta do recado. É uma das coisas que falta muito na seleção brasileira. Um cara que resolva. Um 4-4-2 que pode fazer os gols. E aqui nós vamos trabalhar todo mundo junto. A questão, Calçade, você chama de líder, porque o meu problema, eu confesso que eu tenho um problema com esse... Bode com essa palavra. Com o termo líder técnico. Porque, assim, o Neymar é um líder técnico? Não é. O Neymar é um baita jogador. Porra. O Neymar não é líder de nada. O Neymar, fala isso não. do ponto de vista comportamental... Isso não é, mas tecnicamente em campo com a bola então, ele é um bom jogador. Aí vem um cara que vive disso, né? Vive de notícia, vive no mundo do esporte. Aí vem dizer que o Neymar não é um líder técnico em campo. Cara, como é que ele não é um líder técnico em campo? O cara pega a bola de 10 chances de gol que tem na seleção brasileira, 7, 8, passa pelos pés dele. Entendeu? Então, assim, 70% a 80% dos principais lances do jogo passando no pé de um jogador, que é do Neymar, quando ele tá em campo. Ele vem buscar atrás, que não era a obrigação dele, né? Ele era para jogar na frente, mas ele vem ajudar atrás, puxa contra-ataque, dá o passe, passa, recebe e faz o gol. Ele não é aquele cara banheirista que fica na frente, não. Ele começa a maioria das jogadas da seleção todinha. Aí vem o cara dizer que ele não é técnico. Não é um líder técnico, né? Não, então quem seria o líder? O Danilo? Não dá, a palavra líder, eu acho que pra mim a questão é essa, é semântica. A palavra líder, ela não se aplica Neymar, ao bom você pode jogador. até não gostar da liderança dele, mas ele tem uma ascendência e ele sobre chama os o jogo, outros resolve um monte de mas jogos. aí você vai dizer que Ele essa resolve o jogo. ascendência Como é que ele não é positiva... um líder? Eu acho que assim, o Calçade citou o exemplo de um jogador que era muito bom do ponto de vista técnico e que era também um líder. Agora, essas figuras, elas são raras. Eu já ouvi o Ronaldinho Gaúcho ser chamado de líder técnico. Não tem nada de líder técnico, era um craque absolutamente fora do comum. No Barcelona ele era o líder Na do seleção Barcelona. ele nunca foi. No Barcelona, o Ronaldinho foi o dono do time. Não. Por espaço curto de tempo, no nível impressionante. Até no Atlético mas aqui, a questão de dono também, ele quando veio lá, né? Eu tenho essa, No Atlético, no Ser o Flamengo, dono ele do era um time, líder porque técnico. o cara é muito bom e é respeitado pelos seus companheiros, eu acho que é diferente de exercer uma liderança. A ascendência não necessariamente faz com que você exerça uma mas liderança. Mas o Neymar exerce, o Neymar busca a bola em qualquer setor do campo, a bola passa pelo cabelo o tempo inteiro, até mais às vezes. Se a gente usar a Argentina como parâmetro, você tem o Messi. Messi é um líder técnico. Figura, claro, porque aí... Mas os outros que não estão próximos do Messi, tem uma liderança ali, Eu acho que a diferença dessa Argentina campeã do mundo para as outras que ficaram um tempão sem ganhar nada é ver um cara que eu não acho que é um primor, é um cara até violento, às vezes desleal. Vamos chegar lá. Começa pelo Otamendi.
Não, você passa por vários, cara. Os dois zagueiros titulares. Os dois zagueiros. O goleiro. O goleiro. Depô. Martins. Depô, Depô, Paredes. Paredes. Cara, Paredes, ele enche o saco no banco. Pô. Exato. Então, não estou dizendo que então o Brasil tem que ter caras que irritam o adversário, não é isso. Mas tem que ter A uns gente está ruinzinhos. falando de situações em que os jogadores, eles são caras que não está tudo. Por isso que a Argentina foi campeã do mundo. Não estava tudo nas costas do Messi. O Messi era o cara que pode resolver tecnicamente, porque nenhum outro está ao nível dele. Mas para que ele resolva, ele precisava ter uma outra Argentina que desse suporte. E essa Argentina passou a existir quando ganha a Copa América aqui do Brasil. Mas aí, Calçade, tem uma coisa, eu acho que é essencial. Você citava as outras Argentinas. Muitos desses jogadores atuaram na seleção por muito tempo sendo jogadores fracassados. Sim. E eu acho que líderes se constroem também nas derrotas, na dor, nos fracassos, no aprendizado de cada profissional de futebol que está ali. E eu acho que o Brasil pode criar esses líderes com o tempo. Só que nesse período, eles... Com o tempo é julho de 2026. Eu acho que dá tempo. Eu acho que dá tempo, não dá para saber, porque isso é uma coisa subjetiva. Não dá para saber. Eu não acredito. Vai à Copa do Mundo. Eu não acho que você vai chegar jogando esse futebol da Copa do Mundo. Acho que você vai ser muito mais forte na Copa. Agora, posso estar errado. Em cima disso, eu acho que isso tem mais força numa Copa do Mundo. O cara que toma muita porrada numa Copa do Mundo e vai jogar a seguinte. Quem foi muito malhado na última Copa na seleção brasileira que estará na Copa seguinte? Quem foi muito malhado? Neymar. Deve estar na Copa, mesmo longe da forma física. Vini Júnior não foi. Nem o Marquinhos que perdeu o pênalti. Cara, o Neymar, ele não vai estar longe da forma física dele, não, cara. Tem 2 anos ainda para a Copa do Mundo. E o Neymar, ele já tá praticamente recuperado. Vai ter um ano todo ainda para se recuperar ainda aí pela frente. Para entrar em forma física. Sendo que o cara tem os maiores tratamentos do mundo, né? Os melhores ali. Então ele já tá começando a voltar a jogar bola. Então não precisa nem de 5 meses pro cara estar no auge de novo. Não foi. Rodrigo também não foi, mesmo... Porque eu acho que essa casca mesmo nessa eliminatória super meia boca da seleção brasileira não vai ser criada. Na eliminatória. Não, acho que melhora. Nesse ciclo. Não sei se vai ser criado, mas acho que melhora. Mas você sabe que você pode ter... Para mim, eu acho que assim, não é necessário que você tenha o mesmo cara com as duas... Com as duas valências. Quer dizer, você não precisa ter o craque que é líder. Então, mas eu acho que se você tiver historicamente sempre foi assim, né? Não, mas se você tiver líderes, se você tiver caras que são... Então, vocês citaram o exemplo do Dunga. O Dunga não era o craque do time, jamais seria o craque do time. Agora, você tinha craques, você tinha caras que resolvem uma partida. Era o caso do Romário, era o caso do Bebeto. A base apanhou pra caramba em 90. Então do mesmo jeito que a base de 2002 apanhou pra caramba em 98. Mas agora a gente vai dizer que um time, para ser campeão, precisa apanhar. Sempre foi assim, né? Não, mas vamos recuar no Brasil sempre foi assim. 70, a base apanhou pra caramba em 66. Pra quem é mais velho, lembra de 70. Assim, o líder... eu não lembro, não. Líder. Até o cara que eu chegou na final, 94 botou a final debaixo do braço e falou, calma, vamos ganhar isso aí. Foi o Gerson. Sim. O Pelé, ele era o cara que... o gênio. Mas o que resolvia, né? Essa posição de... Deixa aqui, o cara aqui, do diálogo do líder, sim, era aquela história, deixa ele quietinho ali, né? E a liderança era exercida de outra forma. Então, vejo no Gerson, esse cara, gigante, não era o Pelé. Eu não estou falando de jogo, tá, gente? Estou falando daquele cara que você hoje, olha... naquele pior momento do Brasil no jogo, que bom que ele parecia tá do meu lado. Que o Brasil só tinha perna de pau. E a gente acabou de dizer... São quase todos ótimos jogadores. E você olhava e falava, que seleção brasileira tenebrosa. E não são jogadores tenebrosos. Individualmente. Você não tem uma figura, sabe? Não tem. Individualmente, assim, já pegaram no meu pé porque eu falei isso, mas eu acho que a seleção brasileira é melhor que a Argentina. Individualmente, acho que a única seleção que eu cravo, essa é realmente melhor que o Brasil, quando a gente olha todas as possibilidades de convocações, é a França. Eu acho que a Inglaterra tem uma seleção. Portugal ia falar. Inglaterra e Portugal ali e tal. Parou. O time titular. Parou. Mas 3 seleções é bastante. Eu não acho a seleção do Portugal melhor que a seleção do Brasil, em termos de nomes. Né? Não acho, não. A de Portugal não. A da França, ela é mais bem organizada, né? Inclusive, para mim, a França não venceu a Copa do Mundo anterior agora porque teve muito... desfalque na seleção, teve muita pessoa machucada fora.
Pessoal, vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa aí o seu like, beleza? Se inscreva no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!